uma reflexão a favor da sociedade, deputado João Leite, mas, sobretudo, uma reflexão a favor do papel dessa casa. Nem sempre acompanhar a opinião pública significa estar em sintonia com os melhores interesses da nação ou da sociedade. A opinião pública, ela é movida muitas vezes pela emoção, a opinião pública muitas vezes é movida por medidas sensacionalistas, algum paroxismo de um fato que traz a mobilização das emoções, do sentimento das pessoas, e muitas vezes cabe ao governante ter a coragem de enfrentar o momento zero da opinião pública em favor do melhor interesse da sociedade. Mas isso, presidente Eli, deputado Rogério Correia, isso é exceção. A opinião pública deve ser um balizador de início das nossas visões. Eu acho que o momento que vivemos de uma crise, nós vivemos agora uma crise sem precedente nos pilares morais, que afetam sobremaneira a nossa credibilidade enquanto instituição. As instituições brasileiras estão sendo afetadas pelos escândalos do Petrolão, pelos problemas da corrupção, pela corrupção endêmica revelada de forma tão nefasta para a nação brasileira. Por que eu digo isso tudo e por que minha preocupação? Me chama a atenção a ousadia do governo estadual em propor uma medida nesse momento contrária a toda essa perspectiva da nação brasileira e do nosso território mineiro, do povo mineiro, que é a elevação de impostos. No momento em que fica reveladas nossas mazelas, sejam elas por incompetência, mas fundamentalmente as nossas mazelas do ponto de vista que corroem o tecido moral da organização pública, não há como pedir para o cidadão mais sacrifícios. O governo federal comete essa insanidade que eu tenho certeza que o Congresso Nacional vai rejeitar. O presidente Dilma não tem essa base no Congresso Nacional e a população não vai permitir novas alíquotas de imposto. Deputado João Leite, nós estamos prestes, se essa casa não tiver a autoridade de um poder constituído e entender que a dissintonia de nossa posição com o clamor da sociedade nos traz um prejuízo, não é de imagem, prejuízo de voto, prejuízo de credibilidade para essa instituição secular da qual a harmonia da nossa sociedade depende, que é o Poder Legislativo, nós estaremos cometendo um grande desserviço à política, a esse poder e à sociedade. Porque de maneira nenhuma poderá um parlamentar isento de compromissos menores com a política partidária ser favorável, nesse momento, aumento de imposto de renda. Aumento de impostos, aqui no caso, incluindo a ICMS, perdão. A proposta de lei 2817 aumenta de 25 para 27 a alíquota de ICMS para prestação de serviços de telecomunicações. Parece que é barato, né? Nosso minuto é o mais caro do mundo de telecomunicações, principalmente celular, mas vamos aumentar mais um pouco. Aumenta de 18 para 25 a alíquota de ICMS para o consumo de energia elétrica. Esse, inclusive, com uma contradição flagrante em relação ao discurso de campanha. Mas, para piorar, aumenta em determinados segmentos, e pasmem, de transporte, até das entidades civis e entidades filantrópicas, as nossas santas casas, deputado Noraldino, vão pagar um pouquinho mais de energia elétrica. Já fazem caridade, né? O SUS já não paga o que é correspondente aos custos, mas nós vamos aumentar um pouquinho mais o ICMS da conta de energia elétrica, que é um uso intensivo pela saúde. Aumentará o ICMS da iluminação de instalações de uso comum, das rodovias, dos semáforos, outros serviços de atividade. Prorroga o malfadado 2% de ICMS do Fundo de Pobreza, que foi prometido que tinha data para acabar em dezembro desse ano. A proposta prorroga para 2019. Retira a isenção de PVA dos veículos off-road. Sabe o que é isso? Não é o off-road do Playboy, não. São os veículos da mineração, os veículos da agricultura, os pequenos tratorzinhos, quadriciclos do pequeno agricultor. É isso, deputado Noraldino.
É desse jeito que nós vamos ajudar a sociedade mineira? Será que está dando a parte? Aumenta os impostos em vigor em 16 e parcela o IPVA das publicações. Promove um ajustamento técnico da cobrança e faz um proselitismo. Eu queria alertar a sociedade de que vai estar no rádio. O pior é gastar dinheiro com isso. De que está aumentando a tarifa social da CEMIG. Não está. A tarifa social da CEMIG, meus senhores, que hoje ela está baseada em 3 kWh, vai passar a partir do grande benefício do governo Pimentel para 3 kWh. É esse o aumento. Mas que engodo é esse? Está se fazendo uma correção que merece o nosso aplauso, porque muitas vezes essa tarifa era prejudicada, essa média, por um atraso de leitura. Corrija esse problema. Mas isso é menos de 1% da tarifa social. Não muda significativamente nada. É pura propaganda enganosa. Eu tenho uma particularidade, né? Como primeiro mandato, já são muitas vicissitudes de um parlamentar de primeiro mandato, mas eu, em especial, fui governo, não governo da base política, eu fui governo executivo. Eu tenho, deputado Gustavo, procurado me isentar de alguns debates, até por uma dimensão ética. Muitas vezes os companheiros da oposição falam assim, mas você não vai falar, você não vai falar. Sabe por que às vezes eu não falo? Nós temos a obrigação e ter a serenidade, quem conhece as dificuldades do executivo, de ser mais parcimonioso, talvez, na crítica. E eu, por uma dimensão ética, tenho me reservado muito em assuntos relativos às ações do Executivo, que merecem sempre a nossa credibilidade no sentido da direção, da boa intenção com a sociedade. Mas, nesse assunto, eu me reservo fazer uma fortíssima crítica, porque nós estamos falando do papel do Legislativo. Nós estamos falando de um poder essencial para a República. Nós estamos falando de uma classe política essencial. A política, que tem tantos problemas, só melhora com a política. E nós, políticos desse Estado, temos que ter a humildade de entender o momento, escutar a sociedade e não permitir, sob nenhuma hipótese, que seremos solidários. Esse parlamentar aplaudirá qualquer iniciativa do governo Pimentel no sentido de apertar os cintos, cortar gastos, enfrentar muitas vezes situações desconfortáveis com funcionalismo. Todas essas questões tirão desse parlamentar a serenidade do apoio político, mas jamais permitir a saída fácil, a conta está difícil, vão aumentar imposto. Ah, mas os tucanos deixaram déficit. Ô, gente, o governo foi eleito para resolver problema. O governo foi eleito para olhar para frente. O governo já teve suas soluções, já colocou a mão no dinheiro das pessoas, nos depósitos judiciais, já conseguiu fazer um parcelamento, um refis estadual. O dinheiro está entrando, cabe ao governo agora cortar na própria carne e não aumentar e onerar mais as pessoas. Mas nesse momento, o governo Pimentel, que já colocou a mão no dinheiro das pessoas através do depósito judicial, medida que claramente vai trazer problema no futuro para o próprio Estado. Governo que já conseguiu, com o apoio dessa casa, fazer um refis e colocar mais dinheiro nos seus cofres. Não pode lançar mão, antes de medidas internas, de corte de gastos, de limite de gastos, não pode, de criação, criou estruturas de revisão do que chamou de reforma administrativa, não pode, de forma nenhuma, colocar a conta na canga da sociedade mineira. Muito obrigado, senhor presidente.